Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Namastê. Então, o Swami continua dizendo, os ensinamentos existem potencialmente antes dele dar a aula e depois eles se tornam audíveis, né, visíveis, né, tal qual o potencial de uma semente que se tornou a árvore, né? Então, a ciência, falamos de energia potencial cinética, oculta, etc. Quando a semente tem potencial, você não vê. Quando se tornou a árvore, ela se torna tangível, visível. A versão visível, a versão manifesta, também é chamada como Yoga. Yoga Shakti, Maya, é chamado de Maya, chamado de Vyavaharika, ou Virat, ou Jagata, né? A versão manifesta do mesmo poder é chamada de Vibhuti aqui, né? Um outro nome para o mesmo fenômeno. Aí o Swami fala sobre aquilo, isso a gente já viu, né? Nós vimos já. Então, isso aqui deu origem à conversa com a Betânia, né? A Betânia, você está aí? Não, ela saiu. Então tá. Então, eu vou aproveitar, né? Vou aproveitar para ilustrar um pouco essa questão, entendeu? Do software, de a gente desenvolver este conhecimento, né? Bem internalizado, bem claro, né? Eu tenho um conhecido meu que era um amigo virtual, nunca encontrei ele de pessoa, do tempo do Shiny World, na época que eu era associado com o Shiny World. E ele era uma pessoa que era muito próxima a mim, tentando me promover, né? Ele me achava um cara legal, e um cara com bom conhecimento, e escrevia, ele amava os meus satsangs, isso e aquilo. E ele trabalhava para o James o tempo todo. Ele passou 10 anos com o James, trabalhando para o James todo o tempo, e, e como um devoto e um estudante do James, né? A Betânia voltou. Uma historinha que eu estou contando, Betânia, para ilustrar um pouco a questão do software, que é fundamental. Então, esse amigo meu, esse colega meu, ele acabou deixando o James e o Shine World por causa de um conflito que rolou lá, né? Então, ele não gostou de determinadas coisas, ele deixou. Isso ocorreu já há diversos anos, isso, né? Uns 3 anos, mais ou menos. E ele estudou sempre com James. E eu já há algum tempo que eu estudo com o Swami Paramartananda, né? Esse meu amigo, ele nunca quis entrar no estudo do Swami Paramartananda, primeiro porque ele acha que ele já tinha obtido o conhecimento final, que não precisava de mais nada, etc, etc. E também porque ele acha que entrar neste campo de conhecimento das exposições dos swamis da nossa tradição envolve muito sânscrito, é muito trabalho aprender aquelas palavras sânscritas, né, etc. E ele sempre dizia, não, isso não é para mim, bababá, eu estou bem assim, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, isso e aquilo. Então, eu continuei estudando com o Swami Paramartananda. Por isso que eu fui me afastando também do Shining World. E, e recentemente aconteceu uma coisa interessante que ilustra um pouco isso que eu estava dizendo. Eu comecei a postar de novo na minha página Facebook e este meu colega, amigo, começou a entrar ali e fazer comentários. Eu já há muito tempo que eu notava que o conhecimento dele era confuso. Então, o autoconhecimento, as noções espirituais dele era confuso, tá? Muito embora ele achasse que ele já estava, né, já tinha um conhecimento claro, etc., sabia quem ele era, etc. Então, eu já tinha notado muita incerteza, confusão, né, vagueza, superficialidade, etc.
E aí ele começou a comentar alguns das minhas postagens e ele me colocou numa situação que eu tentava evitar já há muito tempo, que era confrontar ele, as compreensões dele, apontando os defeitos das compreensões dele. Mas eu acabei tendo que fazer isso, sabendo que era um risco muito grande. Eu comecei a tentar corrigir a compreensão dele e ele se sentiu muitíssimo ofendido, né? Aí ele começou a querer entrar no campo de debate, discurso, discussão, debate ou disputa, né? E acabou estragando o nosso relacionamento, muito embora eu tenha tentado, né, reconectar com ele, porque ele achou que eu expus ele, né, publicamente. E eu não tive oportunidade de dizer para ele, mas numa das coisas que eu escrevi, eu dizia assim: olha, você estudou muito Vedanta, mas estudou com um professor que era de introdução ao Vedanta, né? E você parou aí, né? Então, o seu conhecimento, ele requer trabalho, ele requer melhoramento, ele requer refinamento, entendeu? Então, ele não gostou de ouvir nada disso, e eu acho que por isso que ele não me contatou, muito embora eu tenha tentado contatá-lo. Isso significa o quê? Que se nós temos uma base de conhecimento, é a partir daquela matéria-prima, daquela base de conhecimento, que nós vamos expor aquilo que a gente sabe, sendo inspirado por Ishwara, na medida que nós estejamos muito canalizados com Ishwara. Mas Ishwara não pode fazer milagre, ele vai simplesmente inspirar a cada um de nós e expor com base no conhecimentos que nós temos, tá? Então, eu falo tudo isso também porque um estudante de Vedanta, se ele se encontra numa posição de expor o que ele sabe, o que ela sabe para outras pessoas, existe um potencial para o ego humano desenvolver aquilo que o James ele colocou muito bem no primeiro livro dele, que ele chamava de doença da iluminação, Enlightenment Sickness, né? A doença da iluminação é uma coisa mais comum que existe. Eu sofri também disso no início, antes do Vedanta, né? O ego, ele se sobrepõe e diz assim: agora eu iluminei, agora eu realizei, agora isso e aquilo, né? Então, a doença da iluminação é uma coisa que a gente precisa ficar atento, e é importante que nós estejamos, né, colocando o ego sempre, né, em muita vigilância, né, observando assim, associado à escritura e ao guru, né? Então, é um risco, porque o Maya, né, o ego, ele é cheio de truques, né? Então, tudo que eu tenho dito para você, Betânia, é porque você tem um potencial muito grande. Eu já enchi sua bola o suficiente, dizendo que você é o meu discípulo das mais qualificados, etc, etc. E, ao mesmo tempo, né? Só para te dar uma dimensão da problemática, né? O James, que publicamente já disse diversas vezes que ele sofreu, uma vez uma pessoa, eu estava fazendo um seminário com ele, a pessoa perguntou: James, você fala tanto desse doença da iluminação, e você também ficou doente? Você também sofreu essa doença? Aí eu fiquei assim: agora eu quero ver o que ele vai dizer publicamente. Tinha umas 50 pessoas, né, sendo registrado online e tudo mais. Ele falou assim, com toda a honestidade dele, né, que ele é muito transparente, ele disse: claro que eu sofri, é por isso que eu sou um experto neste assunto, né? Então, o que acontece? Nesses encontros com ele costumava, e uma vez ele compartilhou o fato que, de vez em quando, o Swami Shimayananda, porque ele ficou só 2 anos lá, coladinho no Swami Shimayananda, depois ele foi para o mundo e sofreu, né, a doença da iluminação, né, por muito tempo. E ele disse que o Swami Shimayananda, de vez em quando, destruía com ele publicamente diante de todos os outros, mas arrasava com ele, entendeu? Expondo, né, a arrogância, a vaidade, o ego, isso e aquilo, tá? Então, é o jeitão do Swami. Ele via um potencial muito grande no James. Ao mesmo tempo, o James
compartilhou com alguns de nós que o Swami queria que o James ficasse ali, que se tornasse sannyasi e ficasse, né, próximo dele, né? Mas o James saiu, né? Então, essa situação do ego é uma coisa mais comum que existe, né? O guru, que já tem o ego mais bem resolvido, ele tenta proteger um pouco, mas tem muito pouco, né, que o professor pode fazer, né? Cabe a cada um de nós ficar de olho nesse aspecto, né, da nossa natureza aparente humana, que é o ego, né? Então, isso para ilustrar que esse meu amigo foi embora, ele não está mais mandando contato, simplesmente porque eu apontei para ele que o conhecimento dele requeria correção, revisão, melhoramento, e com base no quê? Porque ele parou e eu estou, né, sempre em contato com as escrituras e os ensinamentos do nosso guru, Shimaya, né? É, Paramartananda, né? Então, se você estuda mais, se você se dedica mais, se você fica, né, sempre colado no seu professor, você vai aprendendo mais e mais e mais. Se você diz assim, já deu, porque agora eu realizei, né? Aí acontece mais ou menos o que eu vi acontecer com esse meu amigo. O conhecimento dele ficou para trás porque ele se expôs a uma exposição, né, introdutória do Vedanta, que era só introdutória, né? Ok. O Tá Swami bom, diz, professor. Só clareando, né? Não acho nem que eu já estou iluminada, que eu sou a luz, né, da iluminação, não iluminada. Não tem nada a ver com isso. Mas algo que está sendo importante, né? Ouvindo outras pessoas falarem sobre isso, assim, é que eu, enquanto concordo, acho que é isso mesmo, você deu mais clareza que eu, enquanto aluna, eu tenho a responsabilidade de me manter estudando tudo para poder fazer a melhor ação possível enquanto Karma Yogi, né? Essa melhor ação a serviço do campo e entregando mesmo, para mim, esse potencial é como o resultado daquilo que vai ser compartilhado ou falado, aí não é meu, né, como autora, é Ishvara mesmo, assim, mas a minha função enquanto aluna é continuar firme nos ensinamentos para que eu possa ter mais clareza para mim mesma, né? sim, o Depois que o que é resto, esta realização ou libertação ou autoconhecimento, como queiramos, né? Ela depende, né? Essa situação, né? Chamado moksha, às vezes, ela depende de quê? De uma transferência de identidade do corpo-mente para a consciência. A consciência é uma sem a segunda, ela nem se compara com ninguém porque não existe nada para se comparar. Mas o corpo-mente, ele tem a mania de se comparar, entendeu? É uma coisa que vem de infância, vem de vidas, né? Eu sou superior, eu sou inferior, né? E os outros que vivem a partir daquela plataforma vão colocar um expositor, qualquer que seja o nível de expositor, num grauzinho mais alto. Aí é um perigo, que o ego começa a se achar um pouco, tá? Então, o que é a libertação e a importância de nós permanecermos associados à Escritura e ao Guru é porque essa transferência de identidade do corpo-mente para a consciência, ela é proporcional à neutralização do ego. O ego precisa de encolher até que ele permaneça numa proporção insignificante e facilmente administrável. Este ego nada mais é do que o sentimento, né, no âmbito dessa conversa, de que eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou, né, eu sou isso que as pessoas estão dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou inteligente, eu estou começando a assumir tudo isso. Então, o ego nada mais é do que o sentimento, a sensação de que eu sou a pessoa, eu sou o originador, o pensador, o expositor, entendeu? Então, este sentimento de eu sou o fazedor e eu experienciador é o ego. O ego ele não desaparece com o autoconhecimento. O ego precisa de se manter
em exposição, né, em associação com as escrituras, porque a neutralização desta ignorância que faz de modo que o complexo corpo-mente assuma a posição de vaidade, de arrogância, de dizer assim, eu sou, né, eu sou um grande professor, isso e aquilo, né? Isso precisa ser neutralizado, e só é neutralizado o sentimento de ser o fazedor, o executor, o pensador, né? Através dessa associação constante com as escrituras e com o professor. Não tem outro modo, tá? Não tem outro modo. E as pessoas, quando elas crescem um pouquinho, o ego ainda está ali. Mas se elas não tiverem essa clareza, elas se afastam do professor e muitas vezes das escrituras, às vezes começa a desenvolver o meu conhecimento, né? E isso e aquilo, começa a fazer uma salada de fruta, um coquetel de misturas, aí dá no que dá toda essa galera aí no mundo do caminho direto, oferecendo alguns fragmentos de verdade misturados com um monte de interpretações ignorantes do ego do cara. Você entende, Betânia? Ok. Swami vai e disse, sim, esses ensinamentos, eles se manifestam quando eu abro a boca, depois eles se tornam transcrições, vídeos, áudios que vão ser manifestações para possíveis gerações. Sim, maravilhoso, né? Os livros, nos dias de hoje, é tudo digital, né? Tomara que não caia a internet, tomara que não tenha um ataque cibernético, que a gente venha a perder quase tudo isso, né? Então, é por aí, a manifestação de tudo isso, né, dentro do âmbito do Vedanta Brasil. Esse grupo nosso é um grupo importantíssimo para o Brasil, né? A gente não encontra esses ensinamentos no Brasil, né? Então, suponha que uma pessoa conheça a glória do Senhor sem reivindicar que é a minha glória. O que é essa glória? É o poder da criação, a inteligência suprema que produz o milagre da vida. Então, ela é a causa e o efeito. Causa aqui é Maya Shakti, o efeito é o mundo manifesto, né? Então, yoga, né, que é o Maya, é a causa, Karana, né? E Vibhuti, nesse termo aqui, é o efeito, é o mundo, né? Esse yoga, né, que é a causa do universo, que é Brahman, é Nirvikara, Nirvikalpa, livre de mudanças, livre de atributos. Vibhuti, que é o mundo, né, que é o Vyavaharika, que é o mundo manifesto, ele é, sabe, Kalpa, cheio de atributos e propriedades que configuram esta infinidade de objetos, né? No mundo físico material e no mundo sutil também. O yoga é o não manifesto, Maya Yoga, Yoga é o poder de Maya, Yoga Ramaya, Yoga Hashakti, né? Vibhuti, né? É o manifesto. Então, como é que a gente vai compreender este Maya Shakti? Através da inferência. Ele está falando aqui, Yoga é inferível. Sim, a gente consegue inferir. Conhecimento inferencial é obtido através de pura lógica. Você vai compreendendo um fenômeno e vai começando a inferir que a causa talvez seja isso e aquilo. As escrituras revelam que a causa é um determinado poder denominado de Maya Shakti. As escrituras não vão além de inferir isso para a gente, nos ajudar a compreender esta inferência. As escrituras não vão ao ponto de explicar como esta projeção aparente ocorre, né? No mundo da ciência, a gente consegue explicar e compreender a projeção de um fenômeno como a miragem na areia do deserto, né? As leis físicas, óticas, né? Mas, no caso da projeção desse universo, a ciência não tem a menor possibilidade de compreender o modo qual esse universo é projetado, e nem mesmo as escrituras nos contam os pormenores de como Maya Shakti produz esta campo de ilusão. Mas, ao mesmo tempo, as escrituras nos dão os paralelos, os exemplos, como, por exemplo, isso ocorre todo dia de noite, quando nós estamos dormindo e sonhamos. Existe um poder chamado Nidra Shakti, que é inerente a Maya, que projeta. A projeção no mundo dos sonhos é
primordialmente, fundamentalmente importante para a gente possa compreender esta realidade física material como uma outra projeção de um outro tipo de Shakti com a densidade mais, né, maior, né, com a frequência mais lenta, que produz a grossificação deste universo, né? E ele diz também que essa palavra também tem uma conotação de bhakti, né? Suponha que um bhakti, um estudante das escrituras do Vedanta, reconheça a glória do Senhor, para ele, qual será a vantagem? Aqui ele fala do benefício do conhecimento, conhecimento espiritual como um todo, né? Conhecimento de Saguna Brahman e Nirguna Brahman. Então, uma pessoa que compreendeu realmente isso, sabe que Brahman não está sentado em nenhum lugar, não está residindo em nenhuma loca, né? Que ninguém precisa de viajar para a Índia para encontrar Bhagwan, para encontrar Brahman. Brahman vive, né, como a consciência, a existência que nos mantém, né, vivos neste milagre da vida, né, neste planeta. Então, se alguém, uma vez um ateu perguntou, né, desafiando um crente, né? Assim, mas onde é que está Deus? Aí o cara diz, mas onde é que Deus está? Não está, né? Então, somente uma pessoa que compreende, tem essa visão de Deus como a totalidade, né? A causa inteligente, a causa material e a manifestação do cosmos mantido, desenhado, né? As leis é o modo mais bacana que eu acho, mais simples, é um modo que eu mais gosto de estar em contato com a glória de Deus, Saguna Deus, porque você vê as leis que regem a experiência humana e as leis que fazem de todas as criaturas vivas inteligentes, muito inteligentes. Ontem eu saí às 8 para desligar umas águas dos meus aspersores, eu vi lá uma corrente de formiga que está devorando uma árvore minha de laranja, e de novo eu digo assim, puxa, então onde é que eles foram? Eu fui seguindo até que eu encontrei o buraco onde eles estavam indo, né? Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer isso? Tudo isso é a glória do Senhor. Essas formigas precisam de alimento, né? Elas estão, né, danificando a árvore. Como é que eu vou fazer? Aí eu peguei umas pessoas e coloquei posicionado no lugar para fazer chover em toda aquela passagem, aquele corredor, né? Porque eu sei que quando chove elas não fazem esses corredores, elas ficam quietinhas em casa. Eu tentei simular uma chuva para ver se elas paravam de devorar a minha árvore laranjeira, né? Mas eu não voltei lá para ver se deu resultado, porque eu acho que elas são inteligentes o suficiente para dar a volta, né? Vamos ver. Esta é a visão importante, Virat Ishwara Darshana, a visão de Ishwara como a manifestação, tá? Virat, tá? Ishwara, em sua condição causal, é denominado Ishwara, né? Ishwara como a manifestação física, a manifestação das leis e princípios, a inteligência que rege tudo, é denominada Virat. Então, Virat, onde é que está? Essa é a visão, Darshana, né? Virat Ishwara Darshana, visão de Ishwara como a causa inteligente, a causa material e as leis que regem, que sustentam este universo manifesto. É a visão da forma cósmica do Senhor, que não é limitada somente ao nome e à forma física, mas também ao aspecto sutil do Senhor, como, por exemplo, as leis que sustentam essa estrutura mais tangível, né? A Nektarupa Ishwara Darshana, a visão da forma múltipla do Senhor, é um outro modo de explicar essa visão. Essa visão, fundamentalmente, ela é desenvolvida através do devoto no estágio número 2, que é muito semelhante a um Karma Yogi, né? Karma Yogi, ele vai compreender, ele é um devoto que dedica as ações, recebe os resultados com equanimidade, como o passado,
e ele vai compreendendo que existem leis e princípios que regem todo esse campo de experiência, entre elas as leis do karma, leis éticas, morais, psicológicas, né? E aí ele vai sabendo, não, se veio para mim é porque eu estava precisando, etc, etc. Swami apresenta aqui uma passagem: busca refúgio no Senhor Krishna. Um devoto diz que está em Rukmini e Satyabhama, que se senta num trono dourado à sombra das árvores, que dá cor da nuvem negra, tem olhos longos, né? Então, descrições de um Deus, né, segundo as projeções da mente humana, que ainda vê Deus como um super jiva, uma super pessoa, né? Que tem um endereço, um e-mail, uma localização, né? Então, como se o Bhagwan estivesse, como se diz, preso, né? É, enclausurado, né? Imprensado, né? Numa situação, o Bhagwan não pode nem sair, ele está num lugar lá, assim, né? Ele, o Swami diz, tudo bem, não tem nada de errado. A gente começa nesse nível, né? Mas a gente precisa de crescer de tal modo que a gente veja Ishvara não localizado fisicamente, né, no espaço, e não definido por nenhuma forma, ou nome, ou propriedade de uma divindade, né? A gente inicia como devoto de uma divindade, eu não passei muito por isso, mas na cultura védica ocorre mais assim, né? E depois a gente se torna Karma Yogis, compreendendo Deus como essa inteligência suprema, e a inteligência de Deus é verificável, testemunhável, na medida que nós observamos o modo qual tudo isso é tão inteligentemente estruturado, né? Aí o Senhor me apresenta uma outra descrição do Senhor, eu me prostro diante deste Senhor, Vishnu representando Ishvara, o Criador, que existe em todos os três mundos, que tem a terra como os pés. Essa é uma descrição ainda mais difícil, porque eu não tenho a base, não tenho software para comentar isso, viu, Betânia? Eu, quando não tenho software, eu digo, né? E não é muito relevante porque são aspectos dos ensinamentos dedicados, desenhados para os devotos de estágio número um, entendeu? Que acreditam que Deus tem uma forma, tem ouvidos, e esses paralelos, né? Para criar uma construção visual que o indivíduo possa, né, fazer pujas e fazer uso pássaro nessas construções de imagem, né? Então, então, o que acontecerá com ele? Então, crianças ouvem histórias dos nossos pais e avós e continuamos dizendo, eu sou, e o que vem a seguir, se você perguntar, Krishna diz, quem entende que o mundo é a forma de Deus, abençoado com conhecimento imbalável, ele será levado para o nível próximo de Ishvara Darshana, a visão do Senhor, porque está, este também está no nível médio. Então, do primeiro nível, né? Um Deus localizado, um Deus com característica, um Deus com uma forma, um Deus com um nome, né? Eu utilizo aquela construção, aquela imagem, aquela ideia, aquele objeto, né? Para a minha upasana, né? Eu procuro proteção. Aí a gente passa para o nível intermediário, o nível médio, no qual nós do Vedanta Brasil estamos mais situados, né? Nós estamos situados como a gente compreende o Vedanta, criou o Saguna Brahman como a inteligência suprema e ele se manifesta como o milagre da vida, como eu fui inspirado a dizer anos atrás, que é o Senhor sem atributos. Sem atributos é o terceiro nível. Sim, o que ele diz aqui? E qual é o próximo nível? Como eu disse, Deus não se transforma para se tornar o universo. Qual é o próximo nível depois do nível intermediário, do nível médio? Ele diz, como eu te disse antes, Deus não se transforma para se tornar o universo, Deus apenas parece ter todas essas formas, ele parece ser, né, realmente, né, a totalidade de partes, a totalidade de namarupas,
né? Ele não se transformou porque isso é uma mera projeção aparente. O Deus original jamais possui nenhuma forma e jamais fez nada, jamais se modificou, né? Então, este é o terceiro nível, que é o nível que nós do Vedanta Brasil estamos mais acostumados, né? Um senhor absolutamente sem forma, o substrato de tudo aquilo que possui nem nome, forma e características, né? Então, este Deus é o exemplo mais profundo daquilo que é o não manifesto, aquilo que é, né, o mais sutil do sutil, né? Mais invisível do invisível. Então, este conhecimento é a Rupa Ishwarayana, conhecimento do Senhor como substrato, sem forma alguma, nem mesmo a visão cósmica do Senhor como o universo manifesto, não. Você tem aquela visão, mas você tem a outra visão. Você tem ambas as visões à sua disposição. Essa é a vantagem de nós estudarmos também o terceiro nível, porque nós temos sempre esses dois canais, né? A gente a gente pode curtir Ishvara manifesto como o universo e suas leis, a inteligência, a beleza, né, etc., o propósito, né, a escola, mas a gente pode também curtir esse Deus que é simplesmente, né, o substrato, que não faz nada, que é a existência, que concede existência a essa ordem aparente, sem se modificar, sem fazer nada, que é mais claramente e facilmente identificável na medida que a gente vai se conectando, né, com aquele princípio que não se modifica, que não faz nada, mas que é uma testemunha consciência, né? Sujeito, testemunha, consciência, que observa a mente, que é um processo em modificação, os instrumentos dos sentidos, o corpo físico e o mundo, né? Existe esse princípio Drigdrisha, né? Drigdrisha, né? Aquele que vê tudo, aquele que não pode ser visto. Este é o princípio que não se modifica. Então, a gente sabe que a gente tem possibilidade de verificar tudo isso no âmbito da nossa própria experiência. Então, esse é o terceiro nível do devoto, do buscador, sem forma alguma, sem nome algum, mas ainda assim, para efeitos didáticos, a gente chama de Brahman, Turiya, qualquer coisa desse sentido, né? Então, o Deus sem forma, Arupa Ishvara. Então, o não manifesto significa Arupa Ishvara. Agora, o não manifesto não significa Maya, o poder que produziu, porque o Maya também é não manifesto em sua condição dormente. É Maya que tem o poder de projetar. No segundo nível, a gente vê Deus como Maya, que, que projeta este número, esse mundo, entendeu? Sendo este Maya a causa inteligente e a causa material. No terceiro nível, este poder dormente, este poder potencial Maya precisa ser resolvido na consciência, entendeu? É o Nirguna Ishvara Yana, o conhecimento do Senhor livre de atributos. Arupa Ishwarayana é um conhecimento do Senhor sem forma, né? É o mais não manifesto do não manifesto, tá? O Pralaya existe dentro do âmbito de Mitya. O Pralaya nada mais é do que Maya, né? Em sua condição potencial, semente ou adormecido, né? Tirando uma soneca, mas é dentro do âmbito de Mitya, mas Satya é o substrato de tudo isso, né? Ele é o mais sutil, é o mais invisível, a gente não pode nem dizer que ele é um mundo em potencial, não. O mundo em potencial nós precisamos atribuir para Maya. Shwara, Brahman é simplesmente a única realidade, a consciência, a existência pura, livre de atributos. Para ser um potencial, você precisa de atributos, características potenciais, né? Para projetar aquilo que era potencial para se tornar manifesto. Então, o terceiro nível é o conhecimento de Brahman sem atributos. Então, a gente passa do primeiro nível para o segundo nível. O primeiro nível é a causa material. Depois, a causa de material, a causa inteligente, a causa material e a causa material imutável, Vivarta.
ele não só obterá a rupa Ishwariyana, conhecimento do Senhor sem forma, mas esse conhecimento será inabalável. Que é um conhecimento inabalável, um conhecimento tão claro, tão livre de sombras de dúvidas, né, que ele permanece vivo no intelecto humano, né, e claro, profundamente esclarecido. Será uma convicção tão forte, né, uma visão tão forte. Esse Deus sem forma é o único Deus real, é o Nirguna Deus. Ele pode aparecer como muitas formas, mas ele permanece livre e independente de todas as formas. Todas as formas são projetadas pelo Maya Shakti toda vez que ele sai de uma soneca. Então, o devoto, então, ele tem essa visão. Aqui ele coloca um devoto como tendo três visões, né? O conhecimento inabalável é aquele conhecimento que compreendeu os ensinamentos completos, né? Aquele do devoto que está ainda preso a uma imagem, né? Localizada de algo, um princípio localizado numa loca celestial, ele vai para a compreensão do Karma Yoga, que é um Deus que é o substrato desta realidade. Esse substrato não é a consciência ainda, é o que? Puro Sattva-guna, como eu costumo dizer, a inteligência que projeta e sustenta tudo isso. Então, nós passamos de um princípio, que era um Deus de nome, localizado, com uma forma e com características, para um Deus que é puro conhecimento, ele não tem forma, mas ele é o universo manifesto. E esse firme conhecimento irá conduzir o indivíduo para a compreensão do Deus sem forma. Esse conhecimento inabalável significa total convicção. E isso não significa que o Yani, né, o Yani Yoga, né, o Yani Vedantic Yoga, né, o Vedantino Yogi, ele rejeitará as outras visões, né? Isso é muito bonito, né? Então, isso aqui esclarece algumas coisas que, às vezes, né, no início parecia meio confuso para mim. Por que que tantos yanis ainda participam de rituais exaltando o primeiro nível de devoção, né? Porque eles fazem um ritual de invocação e devoção a Krishna. Aí você vê lá o Mahatma, o Swami, né, fazendo aquela devoção. O Swami Paramartananda eu nunca ouvi dizer ou dele fazer esses rituais, esses pujas, mas outros fazem, né? Então, ele curte o primeiro nível, né? Porque é parte da cultura do cara, não é a minha cultura, nunca, né? Nunca desenvolvi um apego por uma divindade. Ele curte o segundo nível, né? Que é um Deus que não é constreito, né? A uma forma, um nome, uma característica, mas é a totalidade do cosmos, né? E a inteligência, né? As leis, os princípios. Aí ele tem capacidade de desenvolver esse espírito, esse sentimento devocional no segundo nível, mas ele tem a capacidade de desenvolver e curtir o terceiro canal, que é o quê? De, de curtir simplesmente Deus como a essência da minha existência, a consciência, que é a única realidade, né? Então, você pode navegar, né, curtindo Deus manifesto, como um bom Karma Yoga, e ao mesmo tempo você curtindo Deus não manifesto, que é a consciência, a existência, a única realidade, né? Então, a gente tem a opção de curtir esse Deus fora, a gente tem a opção de curtir esse Deus como substrato de tudo isso que a gente vê na natureza, ou até mesmo dentro de São Paulo, como eu citei ontem, né? A gente pode estar em situações onde não existam muita vida vegetal, mas ainda assim a gente desenvolveu a visão de Ishvara como a totalidade, né? O bem e o mal, o bonito e o feio, a natureza ou a falta de natureza, né? E qual é a vantagem? A vantagem é que você tem agora dois ou três canais para desfrutar deste sentimento, né? Bonito, né? Devocional, sublime, né? De um Deus que é a totalidade, ou que Deus que é restrito a uma forma de Krishna, e o Deus que é a essência de tudo isso. Então, eu posso utilizar a dualidade
experienciador, conhecedor e conhecido para celebrar a natureza de Deus, mas eu posso simplesmente dizer assim, não, não vou nem lá, eu fecho meus olhos e me lembro que a única coisa real é esta consciência e existência, né, que eu desfruto mesmo, né, se fecho meus olhos e se me tranco no meu quarto, tá? Tudo é somente esta consciência. Então, são dois canais, né, que você pode identificar, tanto Saguna Brahman como Nirguna Brahman. Nirguna Brahman é aquilo que produz uma independência total, né? Mas ainda assim o Yanni ele pode desfrutar desses diferentes níveis de bhakti, de devoção. Bacana isso, né? Aí o Swami diz assim, olha, o Swami estuda muito as escritas do Shankaracharya, diz assim, se você estudar as obras de Shankaracharya, você vai encontrar todas essas nuances, né? Desses diferentes níveis que você pode desfrutar, né? Deste relacionamento, né? Com Deus. Mas quando você entra no terceiro nível, o Deus não existe mais fora de você, Deus é a sua real essência, a sua real natureza, é o substrato de tudo. Então, aqui a gente pode chamar de essa devoção não dual, não existe realmente dualidade, é simplesmente tudo, é somente a consciência, a existência, e eu, naturalmente, não posso me excluir de tudo isso, né? É uma das coisas mais simples. Por que que eu devo me excluir de tudo isso, né? Caminho, o conhecimento direto, indireto, não existe o Brahman, eu conheço tudo isso, mas eu me excluo, porque eu não posso ser esta consciência, existência de natureza infinita e ilimitada? Não, isso é vaidade. Por que você quer ficar fora daquilo que é a única realidade? Não é assim, Betânia? Então, a vaidade pode ocorrer até do lado de fora. A ignorância é vaidade. Eu sou uma ondinha separada do oceano e não me conheço nem mesmo como pura água. Então, é o quê? É uma forma de vaidade. É uma vaidade que dói, né? Mas é uma vaidade. Mais tarde, o indivíduo fala assim: não, agora eu sou o oceano. Ótimo, né? Você é muito mais ilimitado, etc, etc. Mas cuidado com a vaidade, né? Cuidado com a vaidade, porque a vaidade pode ocorrer naquele nível também. E ela é destruída completamente quando o oceano descobre que ele é simplesmente a água, o substrato tanto do oceano quanto das ondas. Então, aqui ele fala qual é a vantagem de tudo isso, né? De me tornar você. Aí ele apresenta uma outra passagem do Shankaracharya que ilustra essa situação, né, do devoto que conhece os diversos níveis de devoção. Ele fala a, a libertação, né, de me tornar você está em sua adoração, a libertação da minha chegada perto de você, é cantar sobre você, e chamado você, ou Brahman, ou Shiva, né? Ou Madhava, diversos nomes, né? A libertação de viver é, como você, com você, é uma conversa doce, né? Com teus devotos que têm suas mentes, vivem com você. Então, tem muita poesia linda, maravilhosa, desta relação que ela pode ser desfrutada na dualidade como não dualidade, entendeu? E até mesmo essa conversa se divide em forma dualista quando você reflete sobre a sua natureza como Satchitananda Brahman, a única realidade. Você pode dizer, eu, em minha natureza inferior, descobri que eu sou esta realidade infinita, né, ilimitada, que é Satchitananda, né? Então, você pode escrever poesias maravilhosas em torno a isso. E, aparentemente, Shankaracharya escreveu muito nesses termos, né? A libertação de sempre se misturar com você, porque todos nós somos uma mistura, né, de nossa natureza superior e inferior. Eu estou misturado, eu sou feito de espírito e matéria. Matéria inclui energia sutil também, ou matéria sutil.
Matéria nada mais é do que energia grossificada. Então, nós somos uma mistura de ambos, né? Então, a libertação de me misturar com você no meu pensamento, para sempre viver, né, nesta forma móvel, né, estável que é o universo. Então eu recebo tudo isso neste nascimento. Olha que bonita esta gratidão, esta reverência. Eu recebo tudo isso. Aí, é um discurso que pode ser visto como você, né, em reverência a Saguna Brahman ou Nirguna Brahman, entendeu? Simbolicamente, né, eu recebo este nascimento, né, que é o consorte de Parvati. Eu sou grato a você por tudo isso, Brahma, né? Eu estou simplesmente, né, exaltando a minha real natureza com um sentimento de profunda devoção. Em Shivananda Lahari, Shankaracharya diz que eu posso meditar em você como Kakaratima Ketura Tanu. Isso significa o quê? Senhor cujo corpo consiste na criação móvel e imóvel. Ele diz assim, eu medito em você, né, observando, né, contemplando a sua natureza móvel e imóvel. Então, o que é a natureza imóvel? É o mundo inerte, né? O que é a natureza móvel? São os jivas, os seres sencientes. Os jivas são seres sencientes. Alguns deles são imóveis, embora algumas partes desses seres imóveis se movem, né? Quase sempre em direção à luz do sol, que é a fonte de nutriente das árvores, né? Então, ambas, os jivas móveis e imóveis, né? Os objetos inertes, né? Eu vejo você em tudo. Também eu posso ver você como eu gosto de vocês em todos os. Eu posso ver você também como na figura de Krishna. Eu curto vocês nesses três níveis. Eu posso falar com você como pessoa, posso admirar você como a natureza, né, a inteligência deste universo, posso fechar os olhos e desfrutar de você como Aham Brahmasmi, a minha própria natureza. Todos os três níveis estão disponíveis para o yogi, o yani, né? Mas alguns dos yanis, né, no mundo ocidental não desenvolveram este relacionamento do primeiro estágio, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca desenvolvi isso. Ok, então suponha que nós queiramos uma garantia, porque aquele diz que se você for um devoto que me compreender, de desenvolver essas visões, ele fez uma promessa no verso aqui. Ele disse o quê? Quem é que está com o verso aí? O seu conhecimento será inabalável e eu garanto isso, não há nenhuma dúvida, né? Aí o Swami diz, será que eu posso confiar realmente nesta afirmação de Krishna, né? Qual é a garantia que as escrituras me dão que o meu conhecimento será firme, né? Ok, agora eu perdi. Onde é que eu estava, Marcelo? Ah, ok. E suponha que tenhamos uma dúvida, qual é a garantia? Queremos sempre o cartão de garantia, o certificado de garantia, nesse caso, né? O que quer que você queira, Krishna diz que eu te estou dando o certificado de garantia, né? Não há dúvida nisso. Comece onde você se encontra. No primeiro estágio, no segundo estágio, você continua progredindo para o terceiro estágio e você desenvolverá esse conhecimento completo e ele será firme, sólido, claro e muito bem internalizado. E você será transformado através deste conhecimento espiritual inteiro, completo, né? Esta é a ideia, ok? Ok, então, para quem não esteve aqui no início da aula de hoje, o convite é para que a gente apresente algumas questões diretamente para o professor, para ajudar na produção de material para as próximas aulas, ok? Vamos ver se vai dar certo tudo isso. Alguma coisa mais? Om
Purnamudapachate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Até a próxima, meus queridos. Ishvara permitir.